Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Cartas da Lua. O meu nome é Lua e eu trago agora para você uma leitura com as cartas do tarô que vão revelar para você, as mensagens e tudo o que você precisa saber do que vai acontecer na sua vida. Olha só que tarô lindo, gente. Esse tarô aqui a gente vai utilizar na sua leitura e você só precisa sintonizar uma dessas duas mandalas. As mandalas são maravilhosas, né? Elas são grandes irradiadoras de energia e harmonia. Então, você pode escolher com a sua intuição. Mandala número 1 é essa mandala mais predominantemente vermelha, né? Eu enxergo ela mais vermelha. E essa aqui eu enxergo ela mais azul, né? Então, escolha aí mandala número 1 ou mandala número 2. Escolha com a sua intuição e vem comigo para receber a sua leitura. Se você tem dificuldade em escolher uma específica, você pode ficar com as duas e aí você vai filtrando de cada uma delas aquilo que se encaixa na sua vida, ok? Muito bem, já temos aqui montinho número 1 e montinho número 2. Então, só falta você curtir. Gente, curte o vídeo, é muito importante curtir o vídeo. Eu vejo muitas visualizações, mas as pessoas estão esquecendo de curtir. Então, para não esquecer, curte agora, comenta aí qual foi a mandala que você escolheu. Sempre bom interagir com o vídeo, ok? Então, vamos começar com a mandala número 1. Você que escolheu aqui o desenho número 1. Vamos começar, vamos ver quais são as cartas que vêm para você. Olha só, gente, esse tarô é belíssimo, né? Eu amo essas cartas porque elas são muito coloridas, né? Elas têm uma cor muito viva. Olha só, 9 de copas. 2 de copas, Rei de paus, 7 de copas, 9 de espadas, estrela e temperança e julgamento. Vou dar a estrela para lá. Vamos colocar as outras cartas aqui. Colocar aqui para aparecer um pouquinho mais. E a mandala aqui do lado. Muito bem. Bom, vamos começar então a sua leitura. Olha, a energia que conduz você até essa mensagem, ela não chega por acaso. Quando uma leitura encontra alguém no momento certo, normalmente significa que existe algo no campo espiritual pedindo para ser compreendido. E a vibração que aparece aqui fala sim sobre prosperidade, mas também fala sobre um pequeno bloqueio energético que precisa ser reconhecido para que o próximo ciclo da sua vida possa se abrir plenamente, tá? Porque eu vejo aqui que no fim dessa leitura tem uma renovação, tá? Mas ela começa falando de um bloqueio, ela começa falando de uma dificuldade, tá? Então, existe aqui uma indicação muito forte de que você construiu ou tem tentado construir uma base sólida para a sua vida, né? E essa base, ela está relacionada com a sua independência, com a forma como você aprendeu a se sustentar, não apenas emocionalmente, mas também se sustentar materialmente, né? E ao longo do tempo você desenvolveu uma força interior, uma autonomia e uma capacidade
de cuidar de si mesmo, né? E o universo reconhece esse esforço, tá? Nada que você conquistou veio até você por acaso, tá? Foi tudo fruto dos resultados das tuas escolhas, dos teus aprendizados, do teu amadurecimento, do teu potencial. E a espiritualidade mostra aqui que existe um ponto de tensão acontecendo no teu campo energético nesse momento, tá? Não se trata de algo muito grande ou de algo definitivo, mas é um bloqueio temporário que está interferindo no fluxo natural da tua prosperidade, da tua tranquilidade interior. E esse bloqueio, ele está ligado a influências externas e a muitos estímulos emocionais que mexem profundamente com você, tá? Eu vejo aqui as emoções sendo muito afetadas. Existe também uma energia de confusão, né? Que aparece com bastante força. Em alguns momentos, você pode até sentir que algo não está totalmente claro ao teu redor, né? Pode ser uma situação, uma relação, ou até mesmo um sentimento que não está completamente resolvido dentro de você. E às vezes a mente tenta encontrar explicações racionais, mas a verdade é que parte dessa confusão nasce no plano emocional e no subconsciente. A espiritualidade diz que você está absorvendo energias que não pertencem a você. Quando você convive com ambientes tensos, com pessoas negativas e com situações assim cheias de drama, o teu campo energético começa a reagir. Mesmo para alguém como você, que é forte e independente, até mesmo você sente esse impacto dessa energia de fora, né? E aos poucos isso vai gerando desgaste emocional, ansiedade, sensação de cansaço espiritual, tá? Outro ponto importante aqui fala sobre indecisão. Existe algo na tua vida que parece estar pedindo uma escolha, uma definição, né? No entanto, por algum motivo, parece que você está adiando essa decisão, está deixando para depois. Talvez seja medo de enfrentar uma verdade, talvez seja por querer evitar conflitos, ou talvez porque uma parte de você ainda esteja tentando manter um equilíbrio entre duas direções diferentes. E quando a sua alma se encontra nesse tipo de encruzilhada, é muito comum sentir uma sensação de paralisação, né? Você continua seguindo a sua rotina, mas internamente sente que algo está assim em suspenso, né? E esse estado não significa fracasso e nem falta de capacidade. Embora você sinta muitas vezes assim, nossa, não vou decidir, não vou escolher, porque isso vai me levar ao fracasso, isso vai me levar a uma situação indesejada, né? Só que, na verdade, muitas vezes, esse é um momento de reflexão profunda diante de uma mudança importante que precisa, né, ser dada a devida importância a esse momento, mas não pode entrar nessa vibração do fracasso, tá? A leitura mostra que existem interferências externas gerando essa tensão ao teu redor, pode haver aí competição, rivalidade, desentendimentos e até disputas de energia com outras pessoas, tá? Em alguns casos, isso acaba se manifestando na forma de discussões, críticas, comportamentos que parecem provocar você emocionalmente. E para outros de vocês aqui, essa energia, ela parece mais sutil, sabe? Com inveja, com atitudes
que drenam a tua paz interior, mas de forma mais disfarçada, né? A pessoa não entra em confronto direto, ela somente traz ali pequenas coisas para te desestabilizar. E a espiritualidade alerta que nem toda situação precisa da sua reação ou da sua energia. Algumas pessoas, elas vivem presas em ciclos de conflito e acabam tentando puxar os outros para dentro desse mesmo padrão. E quando você se envolve nesse tipo de dinâmica, mesmo sem perceber, a sua vibração começa a se tornar mais densa, mais pesada, tá? Então existe um aprendizado muito importante aqui para você. Preservar a sua energia é tão essencial quanto conquistar os teus objetivos, porque muitas vezes o verdadeiro crescimento espiritual, ele acontece quando você decide não alimentar mais esse tipo de situação, né? Quando você decide não frequentar mais esse tipo de ambiente tóxico, né? E corta esse tipo de conexão que não contribui com a tua paz, tá? Então, apesar desse momento de tensão e desses ajustes internos, a parte mais forte aqui da tua leitura aponta para um ciclo de conclusão e de realização que se aproxima, tá? Existe uma indicação aqui de que algo está chegando ao final de um processo longo, tá? Pode ser uma fase assim muito difícil, a conclusão de um aprendizado, o fechamento de um capítulo que exigiu muito de você emocionalmente, porque aqui, olha, copas, 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 muitas emoções sendo trabalhadas, né? Muitas emoções até dolorosas, tá? E para alguns de vocês aqui, essa expansão, ela vai se manifestar como um crescimento material, tá? Porque quando esse tipo de ciclo se encerra, ele abre espaço para expansão, tá? Para alguns de vocês vai ser uma liberdade emocional, uma mudança de ambiente e até a possibilidade de viajar e explorar novos caminhos, tá? O universo mostra que você está muito perto de entrar em um nível diferente na sua jornada. No entanto, para que isso aconteça plenamente, o campo energético precisa passar por um processo de limpeza e reorganização, tá? E nesse ponto surge uma energia de cura muito forte. Existe uma presença espiritual ligada à recuperação, ao equilíbrio emocional e energético, e essa energia trabalha especialmente com o coração, com a capacidade de perdoar, de liberar pesos antigos e de restaurar a alegria e a paz interior. Parte da cura que aparece aqui para você envolve se reconectar com aquilo que traz leveza para a tua vida, sabe? Assim, mesmo no meio das responsabilidades, dos desafios, muitas vezes você esquece de nutrir a tua própria vitalidade. Então, aqueles momentos de descanso, de contato com novos lugares, com experiências que despertam alegria, essas situações vão ter um efeito muito profundo na tua energia, tá? Eu vejo aqui que as mudanças de ambiente e até mesmo os pequenos deslocamentos, eles vão ajudar muito a renovar a tua vibração. Às vezes uma viagem, um passeio ou até uma mudança de rotina cria um espaço interno onde novas perspectivas começam a surgir, tá? E outro aspecto aqui muito importante dessa leitura está relacionado com os teus pensamentos, tá? A forma como os teus pensamentos e emoções influenciam a tua realidade. Existe uma lei universal que responde diretamente à vibração que você
emite. Quando a mente permanece focada em preocupações, conflitos e medos, o campo energético tende a ficar contraído e isso atrasa o fluxo natural das oportunidades. Por outro lado, quando você reduz o nível de estresse, quando você recupera a sua paz interior e volta a confiar no movimento da vida, as coisas se alinham novamente, tá? A espiritualidade quer que você saiba que a energia criativa, a tua energia criativa, é muito poderosa. Os teus pensamentos, as tuas expectativas e as tuas emoções funcionam como um imã que atrai experiências semelhantes, tá bom? O universo pede também a você paciência nesse momento, né? Porque existe um tempo divino para cada transformação. Algumas coisas que você deseja já estão em movimento, tá? Então, o importante é você ter essa confiança, é você continuar caminhando sem tentar controlar todos os detalhes do processo, tá? Porque algo novo está se aproximando de forma real. E você vai perceber isso como uma intuição, como uma inquietação interior ou até mesmo um pressentimento de mudança. E esse sentimento, muitas vezes, ele surge quando você está próximo de atravessar uma nova etapa da tua jornada. E esse novo momento traz crescimento, expansão e possibilidades maiores do que você está imaginando agora, tá? E para atravessar esse portal de evolução, vai ser necessário você soltar algumas energias que ainda estão ligadas ao passado e a ambientes que não combinam mais com você, tá? E olha, você não está distante do seu próximo avanço. Na verdade, você está muito, muito perto, tá? Esse pequeno bloqueio que aparece agora, ele não é um obstáculo definitivo, ele é um sinal de ajuste, tá? E quando você conseguir reduzir a sua exposição a conflitos desnecessários, limpar influências negativas e voltar a priorizar a sua paz interior, o teu caminho vai se abrir novamente, tá? Existe aqui um novo nível de realização e felicidade esperando por você e o acesso a esse nível começa no momento em que você escolhe proteger a sua energia, confiar no tempo da vida e caminhar em direção àquilo que realmente traz equilíbrio e paz para o teu coração, tá? Essa renovação vai chegar para você, os bloqueios vão se desfazer e você vai evoluir muito. Gratidão, meus amores, gratidão aqui a quem acompanhou a mensagem número 1. Vamos para a mensagem número 2? Vem comigo você que escolheu a mandala número 2, essa belíssima mandala azul, né? Ela tem várias cores predominantes aqui no azul. Vamos trazer ela aqui para sua leitura. Temos aqui o Rei de Copas, o 8 de Copas, os Amantes, Rei de Espadas, aliás, Rainha de Espadas, né? 4 de Copas, o Ceifador, o 10 de Espadas, 8 de Ouros e o Príncipe de Espadas. Muito bem, você que escolheu aqui esse montinho número 2, tá? Existe aqui uma forte indicação de que um novo ciclo afetivo, emocional, está tentando nascer na tua vida, tá? Isso pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma nova fase em relacionamentos, pode ser uma renovação
na forma como você se conecta com as pessoas e pode ser até mesmo um reencontro com a tua própria sensibilidade. É como se o seu coração estivesse sendo convidado a se abrir novamente depois de um período de muita decepção, né, e de muito cansaço emocional, tá? E antes que esse novo fluxo emocional se manifeste completamente, a espiritualidade mostra que você pode estar enfrentando um período de sobrecarga, tá? Tanto emocional quanto física. Algumas pessoas, quando passam por muitas responsabilidades e desafios assim, um atrás do outro, de forma seguida, né? Elas começam a sentir ansiedade, né? Elas começam a sentir sensação de esgotamento, como se todo o trabalho que ela faz, né, seja tão constante, mas nunca termine, nunca acabe, né? Sempre trabalhando, sempre se esforçando, sempre subindo uma montanha porque parece que nunca tem fim, né? Que nunca chega lá naquele cume. Então, é importante que em alguns momentos, quando você se sentir assim, como se algo estivesse bloqueando o seu progresso ou a sua alegria, ou quando você sentir assim uma sensação de falta, como se algo importante ainda não estivesse presente na tua vida, né? Como se estivesse faltando ali algo muito importante, e esse sentimento ele pode surgir em áreas como relacionamento, reconhecimento pessoal, estabilidade emocional. É importante compreender que essas sensações não significa que você esteja sem apoio espiritual ou sem recursos. Muitas vezes, quando o espírito passa por um processo de renovação, a mente começa a focar mais na ausência do que nas possibilidades que vão surgir, tá? E eu vejo aqui que existe sim uma energia de frustração emocional dentro de você, que pode ter se acumulado assim ao longo de muito tempo, né? Talvez algumas expectativas não foram atendidas da forma que você imaginava, talvez certas relações ou situações tenham deixado um gosto de insatisfação no seu coração. E quando isso acontece repetidamente, a pessoa começa a duvidar de si mesma e até mesmo a questionar o próprio valor, né? Mas a espiritualidade quer te mostrar que dentro de você existe uma força criativa, uma capacidade de liderança que ainda não foram totalmente assimiladas, totalmente reconhecidas por você. Existe uma chama interior que representa coragem, magnetismo pessoal, capacidade de transformar situações difíceis em crescimento. E essa força interior é um dos seus maiores potenciais energéticos. Quando você se conecta com essa força, a sua presença se torna mais confiante, mais determinada, mais capaz de conduzir a própria vida, né? E a espiritualidade diz que você tem uma natureza muito independente, muito criativa, muito capaz de construir novos caminhos, né? Mesmo quando você acha que tudo acabou, né? Ou que tudo parece incerto, você consegue dar uma volta por cima, tá? E eu vejo aqui que existe uma energia muito relacionada com a retomada de controle sobre a própria vida, tá? Em algum momento recente, você sentiu que certas situações estavam fora do seu alcance, né? E que outras pessoas estavam influenciando demais a tua vida, as tuas decisões. E essa leitura aqui mostra que está chegando o momento de você recuperar a sua autoridade pessoal. E recuperar essa autoridade não significa se tornar uma pessoa rígida, controladora. Significa simplesmente reconhecer que você tem o direito de definir os seus próprios limites, as suas escolhas e o rumo da sua vida, né? Porque quando essa consciência se fortalece, a pessoa deixa de reagir às circunstâncias
e ela passa a criar o seu próprio caminho e direcionar a sua vida, tá? Outro ponto muito importante aqui dessa leitura está ligado com a saúde e o bem-estar. Existe aqui uma orientação muito forte, né? Uma orientação espiritual relacionada à necessidade de limpeza e renovação do seu corpo e da sua energia, tá? Você vai precisar fazer uma mudança, tá? Podem ser mudanças simples, melhorar a alimentação, cuidar melhor do seu descanso, reduzir os hábitos que geram desgaste físico e mental e também dar uma mudada no seu visual, tá? No plano energético também existe um chamado para uma desintoxicação emocional. Muitas vezes você fica muito carregado de lembranças de momentos vividos, momentos bons, alguns também de ressentimentos, outro de preocupações, né, que permanecem ocupando um espaço muito grande na tua mente e no teu coração. E ao liberar essas cargas antigas, o teu campo energético começa a se tornar mais leve, mais receptivo para coisas novas, tá? E eu vejo aqui que existe também uma presença espiritual muito angelical, tá? Eu vejo o Arcanjo Miguel aqui muito presente, tá? E ele vem trabalhando muito a proteção e o fortalecimento da tua coragem, tá? Essa energia, ela encoraja você a cortar os laços com os padrões antigos que já não combinam mais com quem você está se tornando. E parte desse processo envolve você falar a sua verdade, você expressar os seus sentimentos e permitir que a sua voz seja ouvida, tá? Eu vejo aqui que a região energética ligada à comunicação e à expressão pessoal tem um papel muito importante aqui no teu futuro próximo, tá? Talvez você tenha guardado muito pensamentos e emoções, talvez você tenha evitado se posicionar, né? Você não quis falar o que você estava sentindo, pensando, por medo de rejeição, por medo de gerar uma briga, um desentendimento, tá? Mas você precisa começar a expressar a sua verdade, tá? Sempre tendo ali aquele discernimento, né? De que se expressar com verdade existe também respeito, né? Respeito pela energia do próximo, né? Da pessoa que está ao teu lado, você precisa ter essa empatia, tá? Outro aspecto fundamental dessa leitura aqui está muito ligado ao fortalecimento da sua autoestima, tá? Você tem que acreditar mais em si mesmo, tá? Vai ser muito importante você aplicar algumas práticas energéticas, como a meditação, a respiração consciente, as terapias sonoras, né? A música, o som, né? Qualquer prática que ajude você a acalmar a sua mente e reorganizar a sua energia interna, tá? Então, vai ser muito importante também você trabalhar a questão do sorriso, de sorrir, assistir um show de humor, cuidar também dos seus dentes, do seu sorriso, vai ser importante. Isso vai trazer mais autoconfiança para você, tá? Eu vejo aqui que existe um apoio espiritual muito forte ao teu redor. Tem aí uma rede de anjos e arcanjos protegendo você. Existem forças invisíveis trabalhando para ajudar você a trilhar o seu caminho, tá? E o universo vai trabalhar para te auxiliar nesse momento, tá? O importante é que você saiba que você possui dentro de si tudo o que você precisa para superar o seu momento atual, tá? O teu caminho envolve limpar a tua mente, cuidar do teu corpo, fortalecer o teu espírito e assim cada passo que você der em direção à sua cura vai abrir mais espaço, mais caminho para equilíbrio, alegria, amor, realização pessoal e realização material.
À medida que você assume a sua própria transformação, à medida que você confia no seu potencial, o universo responde te trazendo apoio, bênçãos, tá? E o teu processo de cura já está acontecendo. Esse é o início de uma etapa de empoderamento, de harmonia, de vitória pessoal e de felicidade na vida amorosa, tá? Isso vai ser um ponto muito importante aí do teu futuro, essa harmonia com a pessoa amada, tá? Bom, meus amores, essa foi a leitura de hoje. Gratidão a todos vocês que acompanharam. Curte e compartilha. Eu aguardo você nos próximos vídeos aqui do canal Cartas da Lua. Gratidão infinita.